Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá! Meu nome é Estela Marini. Meu nome é Candice Krumel. E você está no Gastro Talks. Hoje nós falaremos de um assunto muito importante que gera bastante dúvida no nosso consultório de gastroenterologista, que é a presença do Helicobacter pylori. Será que o Helicobacter pylori ele é vilão ou ele é mocinho, hein, Candice? Hoje a nossa entrevistada será... Não, é nós duas. Vamos ver que a gente combinou que a gente não estudou muito, então tem que ser nós duas. Hoje é um bate-papo, né? É. Ótimo, mas é que na verdade isso é uma coisa que faz muito parte da nossa vida, né? E realmente Não, a gente estuda todo dia isso, então. Nos últimos 15 anos foram poucas mudanças, né? Fizemos até... Eu acho que teve uma mudança, assim, eu vou te falar, porque assim, teve um momento ali dentro da história, ali da minha história com a medicina, que eu estava numa cruzada contra o Helicobacter pylori. Ele sempre era um vilão, entendeu? Então eu peguei, vesti minha armadura, minha espada e falei, agora eu... Gravou a internet. E daí, assim, nos últimos anos, né, que tipo assim, tu começa a ler mais... Tu fica pensando, bom, mas será que o Helicobacter pylori é tão ruim para todo mundo? Será que todos os Helicobacter pylori que tem são péssimos, assim? E será que vale a pena dar essa carga de antibiótico para o paciente, né? Porque, querendo ou não, o tratamento do Helicobacter pylori envolve antibiótico, envolve muito antibiótico por bastante tempo. E a gente sabe que assim, o uso de antibiótico muda a microbiota, vai matar o Helicobacter pylori, vai matar um monte de outras bactérias. Então eu fiquei pensando assim, será que, tipo, eu não tenho certeza, não tô mais nessa cruzada contra o Helicobacter pylori. Agora, quando o paciente vem com Helicobacter pylori, eu sento e penso, será que para esse paciente o tratamento vai ter benefício ou não? Porque antes eu nem pensava, era automático. Tem Helicobacter pylori, vamos tratar. Agora eu sento e penso. Sabe? Mas antes de falarmos do Helicobacter pylori, é importante sabermos, afinal, o que é o Helicobacter pylori. Nós estamos aqui, com certeza, sendo assistidos por pessoas que não são da área médica, né? Talvez alguns nunca ouviram falar. O médico fala assim, nos conta. Tu tem uma bactéria no estômago, nós vamos pesquisar uma bactéria. Esse é o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é a bactéria que a gente pesquisa, nós médicos pesquisamos no estômago do paciente. É porque que a gente faz biópsia de estômago do paciente. Quando o paciente sai da endoscopia, tem aquele potinho amarelinho que pode ficar rosa ou amarelo. É a pesquisa de Helicobacter pylori, né? Então, é hoje uma das em dia, formas, né, Candice? É uma das formas. Esse teste se chama urease, né? Então, mas hoje em dia, eu não faço muito. Eu faço muito de vez em quando, Normalmente, assim, ó, eu faço quando o paciente tá fazendo endoscopia particular e não tem muito dinheiro para pagar o anátomo também. E eu olho e tá normal. Tipo assim, a endoscopia dele tá tudo normal. Eu só quero ver se tem Helicobacter mesmo ou não. Então, eu faço da urease, mas é nesse caso. Se eu entrar ali na endoscopia, a endoscopia tá alterada, eu já vou fazer anátomo, né? Claro. Que é a biópsia mesmo, né? E eu acho importante tu falar isso para as pessoas, como é que a gente detecta, além da biópsia, da endoscopia, então, através da endoscopia a gente pode fazer a biópsia, e a gente pode mandar para o laboratório, né, para o patologista olhar lá na lâmina se tem a bactéria, ou a outra forma, como tu falaste, é o teste da urease. A gente pega um fragmento, coloca no meio, que daí se tem a bactéria ali muda de cor, né? Isso é na endoscopia, né? Isso, tudo baseado na endoscopia. Tem alguma outra forma de detectar? Tem, mas antes eu quero falar do Helicobacter, que eu gosto muito. Sabia que meu mestrado foi sobre o Helicobacter pylori? Olha que legal! Não, olha só, meu mestrado foi sobre a pesquisa de Helicobacter pylori na saliva. Então eu fiquei 2 anos estudando Helicobacter pylori, tá? Entendi. E assim, ó, o Helicobacter pylori, essa bactéria que a gente tá falando, que mora no estômago, né? Uma bactéria gram-negativa, que isso não interessa vocês. Mas o que é interessante é que ela foi, tipo assim, descoberta. Na verdade, descoberta não, mas ela foi associada a doenças do estômago no início da década de 80. Em 1981 começaram o trabalho. Isso para medicina é ontem. 1981 é ontem. É uma coisa muito recente. Muito, muito recente.
Então, vocês têm que entender que quando vocês vão no médico que se formou em 1970, ele não aprendeu Helicobacter pylori na faculdade. Se o cara não é ligado, se o cara não lê, se o cara não estuda, ele não aprendeu isso na faculdade. E a gente tem um monte de médico que é formado antes... Não, e outra coisa. Começaram o estudo em 1981. Em 1984, que foi liberado o artigo. Ninguém acreditou. Tá? Continuavam falando que o paciente tinha úlcera nervosa. Ninguém acreditou que existia uma bactéria que dava úlcera nos pacientes. A comunidade médica deu um... isso aí é besteira. Em 1994, tá? 10 anos depois, que os caras falaram, não, realmente, eu acho que a bactéria está associada com úlcera. 1994, a gente já era alta, Estela. Imagina. Entendeu? Mas olha que isso é uma coisa muito importante, porque dentro da gastroenterologia, a descoberta do Helicobacter, foi um divisor de águas. Tanto é que quem descobriu né, o Helicobacter depois no futuro, né, mais para frente ganhou o prêmio Nobel, né? Sim, 2005, Na época, o que acontecia? As pessoas internavam no hospital com úlcera perfurada. Era a época das úlceras gigantes, né? Úlceras grandes no estômago, feridas grandes que acabavam complicando muito. Então, nessa época e antes do Helicobacter, era frequente pacientes que entravam numa emergência com dor abdominal, e aí vinha o diagnóstico de úlcera com complicação grave, com perfuração, e aí precisava ir para a cirurgia retirar parte do estômago, muitas vezes. Não, era muito comum. E o diagnóstico, assim, ficava como úlcera nervosa, porque assim, o paciente não toma anti-inflamatório, não tem outra doença, não sei lá do que. Deve ser uma úlcera porque a pessoa é uma pessoa estressada, né? Exatamente. E daí, dentro dessa história desses dois caras que descobriram, né? Na verdade, já sabia que existia uma bactéria no estômago, mas ninguém nunca deu bola para ela, sempre se achou que fosse parte da microbiota normal. Que é o Barry Marshall e o James Warren. Tem uma história que é uma história muito legal dentro da medicina, que eu vou contar para as pessoas, que é isso que eu falei para vocês, que lançaram um artigo lá em 1984 e ninguém da comunidade médica acreditou neles. Todo mundo meio que, né, saiu andando. E daí um desses caras, que é o Marshall, se eu não me engano, queria provar que realmente o Helicobacter dava gastrite, tá? E dele pegou um negócio lá de um paciente dele que tinha Helicobacter, fez a cultura de Helicobacter, ele fez uma endoscopia antes, mostrou que ele não tinha gastrite, que ele não tinha Helicobacter e tomou. E que uma semana depois ele começou a passar meio mal, entendeu? Tá? Daí uma semana depois ele começou a passar meio mal, e daí ele fez uma nova endoscopia, e na nova endoscopia ele tava com uma gastrite aguda. E daí eles biopsiaram, tinha Helicobacter na nova endoscopia, tá? E dele tomou antibiótico, tratou Helicobacter pylori, fez uma nova endoscopia para mostrar, olha só, eu não tinha nada, eu tomei a bactéria, eu fiz gastrite, tá? Daí eu tomei antibiótico, eu matei a bactéria e meu estômago voltou ao normal. Tá? Hoje em dia, se não é comitê de ética nenhum vai deixar passar isso, né? E a outra coisa legal da história, isso que a medicina é feita de momentos, né? Porque, na verdade, eles estavam desconfiados que alguma coisa causava úlcera nos pacientes. Eles biopsiavam os pacientes e não aparecia nada, porque a cultura do Helicobacter pylori é muito difícil, é uma bactéria que demora para crescer. E daí o que aconteceu? Teve um surto de Staphylo aureus no hospital dos caras e eles fecharam várias alas e eles não conseguiram chegar nas lâminas que eles tinham posto para fazer cultura. Então, em vez de 2 dias, acabou ficando 5 dias. E daí, quando eles chegaram lá, eles viram que 90 e poucos % dos pacientes com úlcera tinha tal da bactéria. Então, olha, se não tivesse o surto de Staphylo, eles nem teriam descoberto o negócio. Nem saberiam. A medicina é super feita de histórias assim, a penicilina também foi uma história mais ou menos assim, né? Então, mas a história do Helicobacter é uma história legal, assim, e é uma história muito, muito, muito recente, assim. Por isso que eu acho que a gente está discutindo isso, porque passou por um momento de as pessoas não acreditarem que o Helicobacter criava úlcera, até o momento de todos os Helicobacter são péssimos, vamos matar todo mundo, e talvez a gente tenha entrado num outro momento dizendo assim, calma, né? Porque talvez o antibiótico faça mais mal para o paciente do que a própria bactéria. Vamos pensar, né?
Isso que tu está falando é bem importante. Eu penso que no meu dia a dia de consultório, claro, a gente vai falar ao longo do podcast que tem indicações absolutas, que é quando é inegociável, né? Tipo, quando o paciente tem úlcera, e depois a Candice vai falar sobre isso. Mas tem situações onde realmente, inclusive no guideline, no nosso guia médico, nos trabalhos científicos, falam que se chama vontade do paciente em tratar, que é uma indicação relativa. E aí vem a decisão compartilhada. Então, nesses casos onde o paciente não tem uma indicação absoluta, não tem histórico familiar de câncer, não tem úlcera, e depois a gente vai falar das demais, eu costumo fazer o quê? Colocar para os pacientes, né? Os prós e contras do tratamento. E a gente costuma tomar juntos essa decisão. Eu sempre digo, a pessoa que melhor sabe, né? Melhor se conhece. Não adianta eu dizer para ela, tu tem que tomar, se para ela aquele antibiótico não faz sentido, né? Então, eu já aconteceu várias vezes em o paciente decidir por não tratar. Ah, doutora, se essa bactéria provavelmente ela está comigo há muitos anos, ela não fez nada de alteração até agora e eu não sinto nada, vamos deixar ela aí quietinha. E se no futuro eu sentir, né, algum sintoma que possa estar relacionado à bactéria, eu trato. Então, às vezes a gente deixa essa informação ali no prontuário anotada, e aí para talvez tratar num segundo momento, né? Não, e assim, tu pega um paciente que, tipo assim, esses dias até eu peguei um caso, a paciente tinha tido Covid, fez aquelas monte de complicação, foi Covid longa, daí eu tinha acabado de sair, assim, ó, tipo, tinha feito um esquema de antibiótico em dezembro, daí em fevereiro fez de novo, daí em março estava tomando antibiótico de novo, daí ficou com o estômago todo, assim, sabe? Daí fez o negócio, tava lá com a bactéria. Eu falei pra ela, pá, cara, tipo assim, pode ser, entendeu? Só que tu fez 4 esquemas de antibiótico nos últimos 6 meses. Será que é o momento, agora que tu tá começando a melhorar, é o momento de entrar com outro esquema de antibiótico? Porque, assim, me parece muito mais que esse desconforto que tu tá tendo é por causa dos teus últimos 6 meses tomando um monte de remédio do que da presença da bactéria ali, né? E ela falou, não, eu não quero tomar antibiótico de jeito nenhum de novo, eu não aguento mais tomar antibiótico. Né? Eu falei, não, então vamos segurar, até porque ela tava melhorando, ela não tava piorando, né? Vamos segurar e vamos ver como é que fica, né? Então, vamos à questão do diagnóstico. Você já falaste sobre a Helicobacter, do quanto ela é prevalente na nossa população, isso, né? muito. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. Vamos lá, o Helicobacter pylori, eu acho que assim, a maioria dos estudos mostra que 40% a 50% da população brasileira tem. E se a gente pegar áreas que tem um saneamento básico pior, chega a 70%. Candice, né? Teu áudio tá ruim. Acho que tu trancou aí, Estela. Tu tá me ouvindo? Travou. Bom, a Estela deu uma trancada, acho que a pouco ela volta. Bom, daí o que acontece? A maioria de nós pega o Helicobacter da infância, na primeira infância. Normalmente a gente pega da família, quem mais transmite é a mãe. Ah, tu voltou. Tá me ouvindo? Eu travei pra ti? Tu travou total, mas tava me ouvindo. Tu também travou total. Hoje é a Estela que tá travando, eu acho. Que estranho. E então a gente pega na primeira infância, né? Normalmente pega da mãe, né? Ou pode pegar dos coleguinhas. Então tem fatores de risco. Quanto mais numerosa é a família, maior a chance de pegar. Se não tiver saneamento básico, aumenta a chance de pegar. E, como a gente falou, essa bactéria normalmente vai com a gente para a vida inteira, né? É muito difícil curar ela. Não é um antibiótico que cura, tem que ser uma associação de antibióticos por vários dias. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu tomei antibiótico para pneumonia. Não vai curar a bactéria, não vai. O Helicobacter pylori vai ficar lá, né? E a maioria dos pacientes, 80%, 90% dos pacientes, não vai ter nenhuma complicação da bactéria, a bactéria vai ficar lá e tá tudo certo, tá? 10 a 20% dos pacientes pode ter úlcera, né? Mais ou menos 10% dos pacientes também pode ter desconforto, que a gente chama de dispepsia, que é aquela coisa de dor epigástrica, dor no estômago, comer, passar mal. 1% dos pacientes pode ter câncer de estômago, tá? Só que a gente tá falando em termos de Brasil e Estados Unidos, que é essa estatística que a gente usa. Se a gente pega a população asiática, é um pouco diferente, porque o Helicobacter deles é um pouco mais virulento, então lá eles têm mais câncer de estômago do que a gente. Mas então, assim, a grande maioria das pessoas não tem absolutamente nada, mas o Helicobacter está associado com úlcera
e tá associado com câncer de estômago. E tá associado com 2 tipos de câncer de estômago até, o adenocarcinoma e o linfoma malte, que é raríssimo, tá? Eu tenho uns pacientes com linfoma malte e realmente, assim, tu trata o Helicobacter, o linfoma desaparece, né? 70% dos pacientes tu trata Helicobacter, o linfoma desaparece. Só que, e aí que entra essa discussão, ele pode estar associado com outras coisas também, tá? Então, assim, ele pode estar associado com deficiência de vitamina B12, provavelmente porque ele pode causar atrofia do estômago, tá? Ele pode estar associado com deficiência de ferro. Ele pode estar associado, isso aí é controverso, tá? Mas ele pode estar associado com algumas doenças autoimunes, tá? Ele pode estar associado com urticária. Então, daí entram, tipo assim, eu falo para as pessoas assim, é um saco de gato, porque assim, eles já encontraram associação de Helicobacter com várias coisas que não tem necessariamente a ver com o estômago, né? E aí que entra a discussão. Se os sintomas do paciente estão associados ao Helicobacter pylori ou não. Tá? Até ontem eu falei, eu fui dar uma revisada num artigo e tinha, tipo assim, quase uma folha falando das associações com doenças imunes da tireoide, com Hashimoto, com sei lá do que. Daí tu fica assim, bom, né? Porque também são coisas prevalentes da nossa população, né? Mas o que assim, que a gente tem certeza absoluta é úlcera e neoplasia de estômago, isso é certeza absoluta. E a mesma dispepsia entra naquelas coisas, possíveis associações, porque se a gente pensar assim, que 50% da população tem Helicobacter pylori e só 10% vai ter sintomas dispépticos, talvez seja um viés, entendeu? Né? Tá, mas explica o que é dispepsia. Eu falei antes, é que eu te falei, guria, travou pra ti. Dispepsia é aquela coisa de, tipo, desconforto no estômago, comer e passar mal, ficar com dor, ficar com sensação de estufamento, de empachamento. Que nós vamos ter que fazer um podcast sobre isso, que eu já te falei que eu vou fazer, tá? Eu acho que os pacientes do dia a dia do consultório, eles confundem um pouco o sintoma de... Eles chamam, ai, doutora, eu venho aqui porque eu tenho gastrite. Né? Mas aí, na verdade, quando começa a relatar, ele começa a se queixar de refluxo. Tem uma queimação no estômago que sobe. Não, isso é sintoma de refluxo. Sintoma que pode ser de gastrite é justamente isso que ela falou. Aquela sensação de dificuldade na digestão, come e fica mais estufado, de demora na digestão. Isso é a dispepsia. E que na maioria das vezes não tem gastrite nenhuma, né? Aí tá também, né? A gente faz endoscopia e tá tudo certo lá dentro. E assim, eu vou te falar assim, mesmo se a gente pegar a gastrite erosiva, que é uma gastrite que pode dar sintomas, que é uma gastrite que pode estar associada com o Helicobacter pylori, ela é muito mais comum estar associada com anti-inflamatório, que a gente daí, né? Do que com o Helicobacter pylori mesmo, né? Então, isso mesmo aí. Essa aí, ela tá mais associada com anti-inflamatório até do que com um Helicobacter. Então, daí o que acontece? Quando o paciente chega com esses sintomas, né? Se o paciente chega assim, com sintoma de dor, tipo ulcerosa, que falava quando eu tava na faculdade, aquela dor forte, o paciente come, dói, ou às vezes quando a úlcera não é no estômago, é no intestino, é no duodeno, o paciente come até dar uma melhorada depois que ele come, né? Se o paciente chega com sintomas, como a gente falou, de dispepsia, que é empachamento, estufamento, se tem história familiar de primeiro grau de câncer de estômago, a gente acaba tendo que indicar endoscopia para os pacientes, né? E daí, na endoscopia, hoje em dia, tá recomendado sempre a gente testar o Helicobacter pylori. Tinha uma época ali que dizia assim, que até quando eu comecei na gastro, guria, a gente não testava em todo mundo. A gente olhava se o paciente tinha, tipo assim, sintoma só de refluxo, a gente não testava Helicobacter pylori, tá? E daí depois veio essa coisa de a gente testar em todo mundo, né? Então, hoje em dia tá indicado a gente testar em todo mundo Helicobacter pylori. E daí depois, e isso que também é outra coisa, há uns anos atrás, eu fui um negócio assim, se tu testa, tu trata, tá? Só que hoje em dia, como eu falei, já tem essa coisa, não, tu testa e tu vê se precisa tratar ou não. Então, tem esses testes que a gente faz na endoscopia, que a gente tem que fazer uma biópsia, né? Então, ou tu faz ali de colocar essa amostra num meio ali, que tem ureia, tá? Porque o Helicobacter, ele produz uma enzima chamada urease. Então, se essa enzima entrar em contato com a ureia,
ela vai produzir uma reação e vai mudar a cor daquela amostra ali que tem. Então, assim, alguns pacientes saem com esse teste de urease, que ele é amarelinho, e quando vem positivo ele fica rosa, tá? Mas na maioria dos pacientes a gente acaba fazendo biópsia, porque a biópsia nos dá outras informações, nos dá, assim, o grau de atrofia que tem na mucosa, o grau de metaplasia intestinal, que depois a gente explica o que é, que são coisas que são indicações também, talvez, de tratar o Helicobacter pylori. Então, a biópsia, ela nos dá... E ela, na verdade, ela é um pouquinho mais sensível também que o teste da urease para pegar Helicobacter pylori, principalmente se o paciente está tomando antiácido, está tomando omeprazol, esse tipo de coisa, a biópsia é melhor, né? Mas também existem testes para ver se tem Helicobacter pylori que não dependem da endoscopia, né? Que é, a gente pode fazer um teste de sangue, que é IgG, tá? Que não é o melhor que tem, mas na verdade, assim, ele não serve para a gente ver se o tratamento deu certo ou não, mas ele serve para ver se a pessoa teve contato com o Helicobacter pylori. E se ela teve contato, provavelmente ela ainda está infectada, né? Porque, como eu falei pra vocês, é difícil tratar. Tem o antígeno fecal, que eu tô usando bastante hoje em dia, para não precisar fazer endoscopia nos pacientes, principalmente pós-tratamento, que é um teste bom, tá? Um teste com uma sensibilidade boa. E ele vê se tu tem a presença do Helicobacter nas fezes, né? Então, se tu tiver, tem ali no estômago. E o teste, que é o teste considerado o melhor, que é o padrão ouro que se fala, que é o melhor, é o teste respiratório. O problema do teste respiratório é que eu não tenho, assim, eu acho que não tem aqui no Rio Grande do Sul, né, guria? Acho que não também. Bom, daí a gente pega, forma testa, né, e vê, tá, deu positivo, ok. Daí eu e a Estela vamos lá e vamos sentar na frente do paciente e dizer assim, olha só, a bactéria deu positivo, tá? Então, coisas assim que não tem como discutir. O paciente teve úlcera, mesmo assim, eu tive úlcera 2 anos atrás. Não tem como discutir. Se teve úlcera, tu tem que tratar Helicobacter pylori, tá? Não tem discussão. Se o paciente teve câncer de estômago, eu tive câncer de estômago, operei, não tem discussão, tem que tratar o Helicobacter pylori. Se o paciente tem ou teve linfoma malte, que é essa coisa que é bem rara, não tem discussão, tem que tratar o Helicobacter pylori. Se o paciente tem história familiar de 1º grau de câncer gástrico, para mim não tem discussão também, mas tem vários guidelines que botam como uma indicação relativa, né? Eu não sei, no teu caso, tipo assim, se o paciente tem história de 1º grau, eu trato todo mundo. Também. E geralmente o paciente mesmo os procura, né? Esse é um dos claro. Motivos. O paciente vem no gastro porque tem alguém da família próximo que teve câncer de estômago e a própria pessoa vem com esse intuito, né? E claro que a gente vai, né? A gente conversa muito da parte do estilo de vida, dos hábitos, o que a pessoa pode estar, por exemplo, evitando de alimento, que a gente sabe que pode favorecer ao câncer, mas claro que a bactéria realmente tem essa associação, né, comprovada. Então, eu nunca tive nenhum paciente que tenha histórico familiar que tenha se negado não queira a tratar, né? Não, o que acontece às vezes, que daí é de rachar a cara, é que tu dá um tratamento e não funciona. Tu dá o 2º tratamento e não funciona. Tu dá o 3º tratamento e não funciona. Que raiva que dá, né? Às vezes tem pessoas que têm muita resistência, especialmente quem usa muito antibiótico, né? Exatamente. Bom, daí vai lá outras indicações. Paciente com sintoma dispéptico, que a gente falou, né? Então, paciente que tem estufamento, empachamento. Eu e Estela até participamos de um trabalho, né, na residência, lá no Hospital de Clínicas, sobre isso, e mostrou isso, que, tipo assim, se tu pega um paciente com dispepsia, tu precisa tratar 10 pacientes para um melhorar, né? Então, tu precisa tratar, tu precisa erradicar o Helicobacter pylori de 10 pacientes para um deles melhorar. Então, o tratamento, ele tem em 10% dos pacientes que funciona. Só que, segundo os guidelines, isso aí vale a pena. Esses 10% estão valendo a pena, né? Paciente tem deficiência de ferro, é uma indicação de tratar. Paciente com deficiência de B12 é uma indicação de tratar. Daí entra aquelas coisas, urticária crônica, coisa e tal, que daí a gente tem que conversar com o paciente. E daí também entra o negócio da atrofia e da metaplasia intestinal, tá? Que são alterações que acontecem no nosso estômago, normalmente pela presença da bactéria, tá? Porque para a bactéria sobreviver no estômago, ela muda o ambiente em volta dela, né? E isso pode causando atrofia,
no estômago quer dizer assim, a célula do estômago começar a ficar mais compactazinha e não produzir mais tanto ácido, porque para a bactéria gosta de viver no estômago, mas ela não gosta de viver no meio ácido. Então ela vai tornando o ambiente mais básico ali, entendeu? Então não produz tanto ácido. E ao longo do tempo, isso aí pode gerar o que a gente chama de metaplasia intestinal. Quer dizer assim, o patologista vai lá, a gente faz a biópsia, ele olha no microscópio, em vez de ver a célula quadradinha de estômago, ele vê uma célula mais retangular, que é uma célula parecida com uma célula de intestino, tá? Isso acontece porque o estômago, ele quer se proteger desse ataque do Helicobacter, então ele vai mudando a célula dele para ficar uma célula que consegue sobreviver melhor naquele meio. O problema é que toda célula que se muda é uma célula que tem uma tendência maior a desenvolver câncer no futuro, né? Eu não sei se tu quer falar um pouquinho da atrofia e da metaplasia, Estela. Atrofia e metaplasia, então, são achados que a gente consegue só realmente ver na endoscopia e com biópsia, né? Então, mas quem vê atrofia e metaplasia, a olho nu, quando a gente está fazendo endoscopia, a gente pode ter uma ideia se tem área de atrofia, metaplasia, mas realmente o epitélio fica um pouco irregular, né? Ele não fica bem lisinho, assim, né? O epitélio é o revestimento, imagina que é o tapete que reveste o estômago, né? Uhum. Ele não fica, exatamente, ele fica mais aveludado, ele não fica liso, como normalmente é a região ali antes de ir para o intestino. Então, ele fica com um aspecto que lembra o intestino, as células ali do intestino delgado. Então, o que acontece? Durante a endoscopia, nós coletamos biópsia, mandamos esse material para o patologista, que é um médico especializado em olhar lá no microscópio e nos dizer que tipo de célula tem ali. E baseado nessas células, né, do que ele está vendo, ele costuma, pelo menos, né, o patologista para qual eu mando as biópsias dos meus pacientes, ele sempre descreve no laudo score de Olga. O que é o score de Olga? É um score isso tudo foi como se fosse assim, foi feito um trabalho, né, avaliando esses casos e se viu que tinha uma forma. Nós médicos, a gente adora scores, a gente adora essas coisas, tipo assim, não, é isso assim, ó. É que a gente precisa falar a mesma língua, né, Candice? Isso porque aí. Essa história de leve, moderada, acentuada é muito subjetiva. Então, os scores, eles nos ajudam a... Eu tô aqui em Caxias, olhando uma endoscopia de um paciente, a Candice está lá em Santa Cruz, tem um médico que está lá nos Estados Unidos, e os scores ajudam nós... É tudo a mesma coisa. A falarmos a mesma língua, né? Então, o score, ele objetiva muito a nossa avaliação. E ele consegue, então, ele vai avaliando se tem nessas células diferentes, e aí ele vai calcular esse score, que se chama Olga, que vai de 0 a 4, né? E o que esse score quer nos dizer? Quer nos dizer justamente o quanto tem essas células diferentes no estômago do nosso paciente e o quanto essa pessoa pode estar evoluindo para complicações no futuro. Então, Olga 0, 1 e 2, né, são pacientes de baixo risco de desenvolver câncer de estômago no futuro. Já o Olga 3 e 4 é um grupo que a gente tem que ficar mais atento, já que tem realmente atrofia e metaplasia, ou seja, essas alterações a nível celular, que podem favorecer ao câncer. Então, o paciente que tem Helicobacter e que tem Olga, tem esse score 3 ou 4, é uma indicação também de tratar a bactéria, já que se sabe que, uma vez tratando a bactéria, tem uma quantidade bem expressiva de casos que regride. Então, que essa alteração celular, realmente, ela é decorrente da bactéria. Só que tem casos que tem de pessoas que têm o que a gente chama de gastrite atrófica, que é uma doença autoimune. E que esses casos, mesmo tratando a bactéria, eles frequentemente não regridem. Ou daqui a pouco é um Olga 4 que vai para Olga 3, mas aí tu vai ver que realmente a pessoa tem a gastrite autoimune, que daí o diagnóstico a gente faz daí alguns exames adicionais. Então, é isso que serve. Quando vocês encontrarem lá nas suas biópsias Olga, só para vocês saberem o que ele quer dizer. Quer dizer justamente isso. Se tem essa gastrite, ela é mais significativa, ela pode ser um fator de risco
para desenvolver complicações no futuro ou não. Se é Olga 0, 1 até Olga 2, tá tranquilo. Se é 3 ou 4, realmente, inclusive, os estudos sugerem que a gente faça vigilância, né? Olga 3 e 4, a gente deve pra tu fazer ver que, né, a gente falou assim, não mudou muita coisa, mas na verdade mudou, porque quando nós fizemos residência, a gente, tipo, não tava nem aí pra metaplasia intestinal, entendeu? A gente olhava aquelas coisas metaplasia intestinal e dizia assim, não, tá tudo certo, né? E isso aí foi mudando, né? Então, claro. as coisas até se modificaram um pouco nos últimos 10 anos, porque eu acho que isso aí foi nos últimos 10 anos por aí que começou a se dizer, não, olha só, metaplasia intestinal, a gente tem que ver se o paciente tem ou não, e tem que ver o Olga, porque há 15 anos atrás se dizia assim, não dá bola, metaplasia intestinal, né? Eu dei uma olhada ontem de noite no. Eu até tinha visto o guideline já americano, acho que semana passada, retrasada, que eu dei aula para os alunos da medicina. E daí eu achei péssimo o guideline, achei muito ruim, tá? E eu dei uma olhada no guideline. Assim, ó, o brasileiro já não tem, só para avisar, tá? Então a gente olha o europeu e o americano, a gente fica comparando os dois. E normalmente o guideline europeu ele é melhor, assim, pra gente, não tem essa noção, assim, que o guideline europeu é mais nossa cara, assim, né? E eu dei uma olhada no guideline europeu, isso aí que ele fala, tá? Como tu falou, assim, então. Na verdade, sim, paciente com história familiar de câncer gástrico, que tem metaplasia intestinal incompleta, tá? Tu tem que tratar o Helicobacter pylori e ficar seguindo, né? Paciente que tem gastrite atrófica com metaplasia intestinal Olga 13 e 4, né? E paciente com que tem história familiar de câncer gástrico e gastrite atrófica. Então, assim, história familiar com metaplasia ou gastrite tem que ficar de olho. E gastrite com metaplasia junto tem que ficar de olho também, né? E deles colocam aqui para fazer o segmento em 3 anos, tá? Mais ou menos segmento em 3 anos. E se eu não me engano, o americano fala fazer em 5 anos. Só que o guideline americano ele é muito aberto, ele começa assim, se tem metaplasia intestinal extensa, tá? Daí, nesse caso, tu teria que fazer uma endoscopia com cromoendoscopia, que não é todos os lugares que tem, né? Então, é um endoscópio diferente, que tu bota uma luz diferente e ele te dá as áreas que não estão coradas, tá? Então, e na verdade nem tá indicado fazer com azul de metileno, que é um corante, que a gente pode usar, tá indicado fazer com cromoendoscopia mesmo. E então, assim, não é todos os lugares que a gente pode dizer se tem extenso ou não, tá? Eles falam se tem incompleta, teria que ficar fazendo segmento. Então, a metaplasia intestinal incompleta é uma metaplasia que a célula tá mais tortinha ainda do que a completa, né? E mais diferente ainda. Ela tá mais diferente atípica ainda, né? Então, assim, metaplasia extensa, metaplasia incompleta, tem história familiar, né? E daí começam minorias étnicas, que eu acho uma coisa super aberta tu colocar minorias étnicas no guideline, porque depende do lugar que tu tá do mundo, né? Uma coisa é minoria étnica nos Estados Unidos, outra coisa é aqui, né? Outra coisa é aqui no Rio Grande do Sul, outra coisa é lá na Bahia, então é muito diferente, né? E eu acho que era isso, né? Então, mas assim, como eu falei, não existe um 100%, né? E outra coisa que também é interessante é que o Helicobacter pylori parece... A gente tem 3 regiões grandes no nosso estômago. O fundo, que é em cima, que a gente falou naquele de digestão, que é a parte que é a parte que dilata depois que a gente come. Tem o corpo, que é onde é produzido ácido. E tem o antro, que é a última parte do nosso estômago, que é a parte que se conecta com o intestino delgado, tá? Parece que o Helicobacter, ele primeiro vai no antro e depois ele vai subindo para o corpo profundo. E a metaplasia intestinal no antro, ela não é tão ruim quanto a metaplasia intestinal no corpo. Tá? Então, quando a gente tem metaplasia intestinal só em antro, a gente não precisa se preocupar tanto, né? Agora, quando a gente tem metaplasia e atrofia em corpo também, essa aí que está mais associada com câncer de estômago, né? Exatamente. Porque daí parece que, na verdade, essa infecção pelo Helicobacter pylori, ela vai subindo pelo estômago, vai dominando todo o estômago, né? Candice, tem uma questão ali da epidemiologia que a gente não falou, que é como é que as pessoas pegam a bactéria? Eu falei isso que eu te falei que trancou, guria. Tá, na verdade, a transmissão é fecal oral e normalmente a gente pega na infância e a principal pessoa que passa é a mãe, né?
A mãe é Então, de grande. cada... Daí eu lembro, tipo assim, meu filho até hoje, mulher, coitado, ele chega no colégio, eu olho pra trás, se ele tá com a cara suja, eu lambo e passo na cara dele e falo, vai. A gente passa assim pros filhos, lambendo os filhos. Mas aí que tá. E também as crianças, assim, a história de pegar brinquedo do chão, botar na boca. Também tem aquela história também, né? Muitas pessoas do interior, a história da água que pode, né? Água de poço também parece, mas isso também não tenho Tu certeza, sabe mas que parece mais. no mestrado eu estudei muito, muito isso, tá? Porque, na verdade, eu fiz sobre Helicobacter Uhum, pylori oral, né? E o que acontece? uhum, O Helicobacter pylori parece que no nosso meio ambiente ele tá mais ou menos na forma de esporos, então é mais difícil a contaminação por comida e por água, mas existe, tá? E principalmente até uhum. coisa em leite de vaca, essas coisas, sabe? Não A pasteurizado. principal contaminação é de pessoa para pessoa mesmo, porque o Tá. Helicobacter no estômago que ele tá aberto. Então vamos dizer assim, Uhum. blá, 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 eu regurgito agora alguma coisa e fica esse Helicobacter na minha boca e eu e passo para outra Tem pessoa, uma chance entendeu? maior. A chance é maior. Até a gente tem Helicobacter na boca, mas ele tá nessa forma esporulada, assim, tipo assim, fechada. Então a Tem chance de bastante. contaminar é muito menor. Existe, mas a chance de contaminar é muito menor. A principal transmissão é de pessoa para pessoa. A principal forma de transmissão é de Perfeito. pessoa para pessoa mesmo, né? Mas que realmente é na infância mesmo. Eu lembro que eu li um estudo que de cada 10 pessoas que têm Helicobacter, né, na vida adulta, que tem o diagnóstico na vida adulta, 60% adquiriu na infância. É por E causa da outra nossa coisa, saliva, né, guria? Por causa da EGA na e- saliva. Porque acontece ali depois dos 6, exatamente. 7 anos de idade, a nossa saliva ela começa a ter uma função imune muito boa. Então, quando a gente Uhum. come ali uma coisa com Helicobacter, botou na boca, a saliva vai lá e mata o Helicobacter pylori, não deixa nem descer. Até os 6, 7 anos de idade, a nossa saliva não tem tanta IgA, Não tem. não tem tanta imunoglobulina. Então, o Helicobacter consegue descer, né? Claro que Isso. existe uma chance de a gente se contaminar como adulto, é uma chance baixa. Eu acho que é 0,5% ao ano. É uma chance muito, muito baixa, assim, né? Mas existe. E tem mais uma coisa que eu acho bem importante antes da gente falar um pouco mais do tratamento, que é assim, frequentemente os pacientes vêm no consultório dizendo, né, daí, tive bactéria, vim ver porque continuo com sintoma, e aí fiz um tratamento há 2, 3 anos atrás, aí, né, se tem indicação a gente repete a endoscopia e tá lá a bactéria de novo. E aí o paciente pergunta, doutora, mas será que eu peguei de novo a bactéria? Doutora Candice, Eu olha paro no só, princípio. será que eu peguei de novo a bactéria? Não, é a mesma bactéria. Exatamente. Mais de 90% dos casos Fala é a mesma sobre bactéria. isso. Por isso que hoje em dia está recomendado a gente tratar e testar e ver se deu certo o tratamento. Uhum, Que também é uma coisa que mudou. Há 10 anos atrás, eles diziam uhum, assim: não, tu precisa testar se o paciente teve úlcero, se o paciente tem história familiar, se o paciente uhum. tem câncer. As outras coisas tu não precisa testar. E eu não testava também, guria, não testava, né? Hoje em dia, isso eu não lembro quando é que foi que mudou, mas faz mais de 5 anos que mudou. Deve ter sido lá por Uhum. 2015, por aí. Que eles falaram, não, se tu tratou, tu tem que testar. Tu tem que ver se tu erradicou mesmo, até por causa disso. Porque o que Claro, acontece? Se eu não conseguir erradicar, tá? Eu vou pro não conseguiu segundo matar. tratamento. E se não deu, eu vou para o Uhum, terceiro tratamento. Agora, uhum. vou dar outro exemplo. Eu tratei, eu fiz o teste, depois estava negativo, a bactéria morreu. 5 anos depois, eu vou fazer uma nova endoscopia e está lá a bactéria. Talvez eu me reinfectei, mas é uma bactéria diferente. Eu posso fazer o primeiro tratamento nessa bactéria. Eu não preciso fazer um retratamento, o segundo, o terceiro, né? Mas eu tenho que ter Uhum. certeza que não é a Que tinha mesma curado. bactéria, né? E a Isso, maioria dos pacientes, e não é que o médico estava errado, realmente não existia essa indicação da gente testar todo mundo depois de tratar. Não é assim, ai, meu médico não me isso. testou, é péssimo. Não, Uhum, realmente, ali antes de 2015, por aí, não tinha essa recomendação. Eles diziam, não, tu trata e tu precisa testar se o paciente tem úlceras, tem isso, tem aquilo. Se é só por uhum. dispepsia ou se é porque o paciente tem anemia, não precisa testar para ver se deu certo o tratamento.
né? Não, e também, eu acho que com o advento dos testes não invasivos, né? Agora que a gente tem Sim, mais opção, porque daí tu vai pensar assim, pá, o paciente está bem, tu tratou a eu Helicobacter, tenho que fazer o paciente endoscopia de está bem. Não novo. vai submeter o paciente, a endoscopia não é um exame sem nada de risco, né? Ele é um procedimento, ela não é um exame, ela é um procedimento. Então, tem todas as questões envolvidas no procedimento. Não, e outra Então, tem coisa, né, muito guria? essa Tu coisa pensa do assim, ó, tu faz uma risco-benefício. endoscopia em janeiro, tá? Daí tem bactéria, daí tu trata. Daí tu espera um tempo pra fazer uma nova endoscopia. Daí tu faz uma nova endoscopia em março. Daí tu ainda tem bactéria. Daí tu retrata. Daí tu espera mais um pouquinho. Daí tu faz uma nova endoscopia em maio. Quando tu vê, o paciente tem 5 endoscopias num ano. Sim, exatamente. Então, eu penso muito como tu, assim, em pacientes que realmente a gente gostaria de saber, né, que se erradicou, não se matou, não a bactéria, mas que não tem motivo, o alga dele é o Uhum. alga menor do que 3, não tem histórico familiar, bem isso como tu falaste, eu não acho que tenha que repetir a endoscopia, a não ser que o Eu paciente não quase melhorou sempre, nada do sintoma. quase sempre eu vou repetir a endoscopia quando o paciente tem úlcera, tá? Até para ver como é que tá a Claro, com cicatrização da certeza. úlcera. Até porque, assim, úlcera gástrica pode ser um adenocarcinoma começando, coisa e tal. Ou até não, já às vezes mais adiantado. Então, para biopsiar ali o local da úlcera, coisa e tal. Então, quando o paciente tem úlcera, eu, tipo assim, É 100% indicação. dos casos, eu repito a Úlcera de endoscopia. estômago, né? Úlcera gástrica, né? Isso aí. Duodenal não. Mas úlcera gástrica, 100% dos Uhum. casos eu repito, né? Eu digo, olha, eu acho que a gente tem que ver se cicatrizou ou não. Mas os outros casos, se o paciente topa fazer antígeno fecal, para mim tá ótimo, né? Não sei realmente também que tem, assim, tem outras coisas juntas, assim, uma esofagite feia, que eu quero ver como é que ficou, tem uma gastrite muito feia, que eu quero ver como é que ficou, né? Isso aí. Então, eu fui consultar contigo com sensação de estufamento, com desconforto. Tenho esse sintoma começou depois dos 45, 50 anos. Além disso, eu nunca, como eu disse, né? Esse desconforto ele me acorda de noite. E a gente decide então fazer endoscopia e tá lá o Helicobacter pylori. Né? E agora, doutora? Que eu faço? Como é que é esse tratamento? Eu li na internet que tem uma planta, uma fórmula mágica que mata o Helicobacter. O que a senhora acha disso? Assim, né? Tu sabe que Me conta. eu vejo todas essas coisas de medicina funcional, né, Guria? Eu gosto desses negócios, tá? Só que realmente, assim, eu acho que ainda não tem muita evidência para tratar Helicobacter só com fitoterapia, tá? E esses dias eu não vou te mentir, eu até dei para uma paciente, tá? Mas o que acontece? Ela já fez 5 tratamentos e ela tem úlcera, tá? E não curou. Então eu falei para ela, olha, eu acho que assim, vou dar uma lida. Dá para Eu li meu tentar. livro aqui de medicina funcional, vou dar uma lida. Vamos ver, né? Nem que. Vamos tentar, porque assim, agora, do ponto de vista de medicina, não tem mais o que te dar de antibiótico, né? Sim, do ponto de vista de medicina convencional, não tem mais o que te dar de antibiótico, tá? Então vamos dar. Mas eu acho que tem muito pouca evidência para a gente tratar com fitoterapia o Helicobacter hoje em dia. Ainda é com antibiótico, tá? E daí é o pavor dos infectos, né? Porque 14 dias de antibiótico dose alta. E normalmente a gente tem que usar pelo menos 2, sendo que lá na Europa já se usam 3, que vai ser o nosso caminho, né? Porque a resistência vem aumentando progressivamente. Então, assim, quando eu tava na faculdade de medicina, era 7 dias, agora é 14 dias, né? Então, a primeira linha de tratamento é com amoxicilina e claritromicina, daí depois, assim, a segunda linha, a terceira linha vai mudando, mas a gente pode usar levofloxacina, a gente pode usar metronidazol, a gente pode usar tetraciclina, tem o bismuto também, que também pode ser usado, tem alguns que não tem aqui no Brasil, como a furazolidona, Não tem mais. E então, assim, mas a primeira linha de tratamento ainda recomendada é a amoxicilina com claritromicina, 14 dias. Tem que dar inibidor de bomba junto, que é o omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, porque parece que quanto menos ácido é o meio, tá, do estômago, maior a absorção do antibiótico, então a gente tem que dar essas coisas junto. E até nós estávamos conversando sobre isso antes, que nesse caso do tratamento do Helicobacter pylori, o probiótico parece ter um benefício, né? Se começar o probiótico um pouquinho antes, dar probiótico durante o tratamento e dar principalmente
o Lactobacillus acidófilos, tá? E dá um probiótico um pouquinho depois, tu diminui os efeitos adversos do tratamento e tu aumenta a taxa de erradicação da bactéria. Que aqui no Brasil tá em torno de 70% a 75%, né? Não é... Eu acho meio triste, entendeu, guria? Porque eu fico pensando, eu tomar 14 dias de antibiótico e ter 25% de chance de não curar a bactéria. Quando eu falo para os pacientes, chega a me dar assim dor torácica, né? E por isso que na Europa eles aumentaram para 3 antibióticos, que parece que dando 3 antibióticos tu aumenta para 90% a chance de erradicar, né? E daí o que acontece? A gente faz esse tratamento e um mês depois, tem que esperar pelo menos umas 4 semanas. A gente vai ver se erradicou ou não. Então, assim, não é aquela coisa que tratou, agora vamos ver se curou ou não. Tem que ainda esperar um tempo, porque às vezes tu diminui a população bacteriana, mas tu não consegue erradicar totalmente a bactéria. Então tem que esperar um tempinho, ali umas 4 a 6 semanas, e depois fazer o teste para ver se erradicou ou não, né? Para ver se curou a bactéria. É. Tu faz... Isso, e o que mais, tipo assim, tu faz alguma coisa diferente de recomendação para os pacientes, Stella? Agora vamos às orientações além da farmácia, né? Isso é uma coisa que eu acho sempre importante. Não é um tratamento fácil. Quando o esquema de primeira linha já vem o kit pronto, né? O paciente vai lá na farmácia, compra todo o coquetel, ou seja, eu digo para os pacientes, o coquetel, a combinação de 3 medicamentos dentro da mesma caixa, fica mais fácil. E vem pronto depois... mesmo, ainda vem escrito manhã e noite, uma lua e um sol, assim, né? Exatamente, ele é bem didático, assim, acho que aí, e claro que é sempre importante explicar para os pacientes que tem que tomar os 4 comprimidos de manhã, os 4 comprimidos à noite, não todos juntos, mas no mesmo momento tomar um engole, outro engole, né? Mas também eu costumo passar as orientações além da farmácia, do que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para justamente favorecer a ação dos antibióticos. Daí, desde a questão de tomar 30 minutos antes da refeição, parece realmente ter um benefício, né, da ação do antibiótico, então absorve mais de manhã. Né? Exatamente. Às vezes a gente tem aqueles pacientes que tomam remédio da tireoide, por exemplo, né, que tem que ser tomado longe de todos. Acaba sendo ruim, acorda de manhã, toma um, espera meia hora, toma outro, espera meia hora para tomar café. Mas precisa desse ritual. Precisa não. Eu falo para os pacientes, mas é melhor pegar... Olha só, eu adoro fazer isso, de desligar o despertador e voltar a dormir, tá? Então, tu diz assim, tu bota o despertador para as 4h30 da manhã, a não ser que tu é a Estela que levanta às 4h30 da manhã, né? Mas tu é uma pessoa normal na vida, tá? Tu bota o despertador às 4h30 da manhã, tu toma o remédio da tireoide e volta a dormir, entendeu? Boa, daí tu deixa ele absorvendo ali, daí depois tu levanta, faceiro, tu fez aquele soninho a mais, sabe? Mas tu sabe, né, que eu disse que eu sou matutina, né? Meu horário de dormir é 9h30, 10, né? Tu me mandou mensagem às 11, olha, é impressionante. A pessoa acorda às 4h30 da manhã como se nada tivesse acontecido, assim. Não, hoje eu acordei, olhei a mensagem 4h37 e pensei, não tô acreditando nisso. Por isso que tu tá com essa cara boa às 5h30 da manhã e eu tô com essa cara toda deformada. Mas é que isso é nosso cronotipo. Um dia ainda vou fazer uma live sobre isso. Não, nós temos. Não, na verdade, Guilherme, tá lá nas coisas do negócio do sono. Daí quando a gente fizer o negócio do sono, a gente faz os cronotipos. Eu botei mas junto, eu sou matutina, eu vou dormir cedo, mas também às 5 da manhã eu tô pronta pro mundo. Sempre foi assim. Como é que pode? Não, então é isso. Bom, na verdade, voltando, realmente tem que dar um intervalo. Quando tá tomando remédio da tireoide, não dá para tomar junto, né? O remédio da tireoide não é absorvido. Ah. Exatamente. Então, acorda de manhã, toma o remédio, né, obedecendo essa questão ali do jejum. Claro que é importante também ter uma boa alimentação durante o tratamento da bactéria. Eu sempre reforço com os pacientes, porque claro que é um tratamento, como dizem os pacientes, forte, né? Claro, são 2 antibióticos, uma dose alta de amoxicilina, né? 1 grama a cada 12 horas, são 2 comprimidos de amoxicilina. E mais a claritromicina, que gera desconforto no estômago. Se você não está com uma alimentação boa, a tendência é que realmente não, e na verdade, assim, todos os antibióticos podem dar náusea, dor abdominal, diarreia, gosto estranho na boca. Isso é feito do antibiótico, né? Assim, então, e quanto pior tu comer, mais tu vai sentir esses efeitos, né? Então, bem importante não pular a refeição,
comer bem nas refeições, de forma mais saudável, tentar ter uma alimentação mais saudável possível naqueles dias, tentar evitar o consumo realmente da bebida alcoólica, né? Eu sempre digo para os pacientes, nesses 14 dias, vamos fazer o nosso melhor, para não precisar fazer de novo outro tratamento. Primeiro, porque o tratamento, ele é difícil. Segundo, porque é caro, né? É Então, caro. assim... E o SUS não dá claritromicina, né, guria? Exatamente. E outra questão importante, vamos fazer o nosso melhor para não precisar ir para um novo tratamento, que daí pode até ter uma eficácia até menor, né? Então, já que é para fazer, eu costumo dizer sempre para os meus pacientes, tem alguma festa nos próximos dias? Ah, tem um casamento final de semana. Então, espera. Depois que passar o casamento, depois que passar as férias, depois... Então, você se organiza, né? 2 semanas que tu não vai ter evento social, que tu não vai ingerir bebida alcoólica, por exemplo. Daí sim eu é o também, momento de guria. fazer tratamento Dezembro da eu falo pra bactéria. você, não, só depois das férias tu trata. Tipo assim, Exatamente. deixa passar o Natal, Ano Novo, deixa passar tudo, né? Não é uma urgência, né? É. Então, isso é um fator E outra importante. coisa da bebida alcoólica, que um dos antibióticos que a gente usa eventualmente, o metronidazol, pode ter uma interação bem ruim com bebida alcoólica, que se chama efeito de sulfirã, que o paciente começa a passar muito mal, muito mal. Ele tem sensação de morte iminente, assim, de ficar vermelho, não conseguir respirar direito, ter desconforto torácico. Então, o metronidazol ainda pode dar essa interação com a bebida alcoólica, né, que se chama efeito de sulfirã, que é bem, bem ruim, assim, né? E claro que as questões de estilo de vida, né, que também são importantes, né, para a gente poder potencializar o efeito do antibiótico. Então, a alimentação, a questão do estresse, as coisas do dia a dia, né, Candice, que a gente sempre fala, E outra né? coisa, de antibiótico, se a pessoa é alérgica à penicilina, é bom falar, tá? Porque a amoxicilina é uma Isso é prima da importante. penicilina e como é uma dose alta, vários dias pode desencadear reação alérgica também. Tem mais E ou menos 30%, né, de pacientes que têm alergia à penicilina e que têm amoxicilina também. O isso. uso também de anticoncepcional, né? Essa é outra coisa que eu costumo perguntar para as minhas pacientes de idade fértil, né? E costumo orientar que pode ter interação medicamentosa Pode com cortar o efeito do o antibiótico. anticoncepcional, né? Principalmente a tetraciclina, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente costuma ter... Eu costumo conversar com as minhas pacientes de idade fértil para ter esse cuidado adicional. Mas cuidado além da farmácia, penso muito nisso, assim, na alimentação, de reforçar muito da questão da importância da alimentação, colocar os probióticos sempre que possível, tanto para evitar a diarreia, quanto também parece ter um benefício. Só que acaba muitas vezes o probiótico, daí tu vai comprar o coquetel, o kit, mais o probiótico acaba ficando um pouco, fica mais caro, né? É, mas Mas cara. eu coloco para o paciente, alguns acham uma boa e realmente conseguem comprar, nem todo mundo consegue, mas os estudos são mais mesmo com probiótico desses da farmácia, né? Não, por exemplo, com Yakult, esses outros assim que são Não, leite isso não tem nada. fermentado, né? Não tem. Mas realmente o que tem realmente é com os probióticos da farmácia, que tem estudo científico, né? Mas mal não vai fazer se a pessoa quer tomar leite fermentado, quer tomar kombucha durante o Não. tratamento, não vai fazer mal, porque isso, na verdade, são alimentos, né? Que tem lactobacilos, mas não tem estudo científico Não, que e diga que outra aquilo coisa ali que eu vai acho fazer também diferença. importante, como a gente falou antes de atrofia e metaplasia intestinal, que são alterações que a gente considera alterações pré-neoplásicas, assim, que a gente tem que ficar fazendo segmento. Daí entra o papel da alimentação, né? Porque, assim, quanto mais alimentos, assim, pro estômago também, o bom é comer fibra, é comer fitonutriente, né? Comer Frutas, embutidos. Pro estômago é verduras. péssimo comer embutidos, comer compostos nitrogenados, que é aquela carne que a gente falou no último podcast, aquela carne queimada, Queimadinha. ultraprocessados, né? E pro estômago é muito ruim isso aí também. Então, quando a gente pega, assim, a prevenção de câncer de estômago, além de ficar fazendo endoscopia a cada 3 a 5 anos para ver a metaplasia intestinal, de erradicar o Helicobacter pylori, entra também a parte da alimentação, né? Com certeza. Nós temos tempo ainda? A Como é gente que tem tá? 7 minutos. Vamos falar um pouquinho da alimentação, então? Da Eu acho que prevenção? isso aí é tudo contigo, Stella. Então tá ótimo.
Em relação à alimentação, realmente, o que tem de evidência, ou seja, o que os estudos científicos mostram, que esses alimentos, a mesma alimentação que é protetora para câncer de estômago também câncer de intestino também é de estômago, como a Candice acabou de falar. É a mesma alimentação, né, guria? Mas a questão ali dos embutidos, de novo, aqui no câncer gástrico é um fator muito importante. Até teve, né, um estudo de tempos atrás, quando que levantou aquela polêmica do omeprazol causar câncer, não sei se tu lembra. Eu lembro. Um dos primeiros que saiu, né? Então, assim, esse estudo foi de uma população japonesa, uma população que é uma oriental. população diferente da nossa, né? Assim. Exatamente. Então se tinha feito uma, como diz, né, uma validação externa, ou seja, se falou como se aquilo que foi achado naquela população oriental valesse para todo o planeta, né? E não é assim. E até por conta dos hábitos alimentares. Então se viu que essa população, por exemplo, eles ingerem muito os alimentos que tem esses compostos nitrogenados, que são esses embutidos, e realmente os embutidos, né, de novo, vem salsicha, blanquê, presunto, mortadela, salame. Aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, se consome muito salame. E não aqui toda coisa é linguiça. Mas não é nunca comer, é não comer todos os dias, né? Eu sempre digo, não é radicalismo, não é nunca comer salame, não é nunca comer presunto, não é nunca comer mortadela. A questão é o que eu coloco todos os dias no meu prato. Isso é o que faz diferença. Então, em termos de alimentação, o que tem realmente de benefício é evitar, principalmente no nosso dia a dia, que não seja uma rotina consumir os embutidos, trazer mais fibra, como a Candice falou, né? Aquele prato colorido. Eu falo para os meus filhos, pelo menos com 5 cores. Pelo menos né, no almoço e no jantar. E em relação a outras questões alimentares, o que mais pode ajudar? Tem algo mais que pode ajudar? Aí, realmente, o que realmente tem, assim, estudo científico é isso, é diminuir esse tipo de alimento, né, dos embutidos, colocar mais, né, mais realmente essa alimentação mais colorida, mais fruta, mais verdura, né, balanceada, na quantidade de gordura saturada. E, em princípio, que eu lembro é isso. Tem mais outras questões também lembro. Que tu gostaria? O que eu mais lembro é dos embutidos, né, guria? Os embutidos parece que é um veneninho pro estômago, é um veneninho, né? Exatamente. Não acho que é isso. Bom, agora isso a gente tá indo pro final do nosso podcast. Eu acho assim, de resumo, gente, Helicobacter é muito prevalente na nossa população. Tu pegou na infância, não fica, tipo assim, pensando, ai, onde é que eu peguei? Nem te estressa. Tu pegou isso quando tu era criança, tá? Nem estressa com isso. Na verdade, depois tu faz o diagnóstico, tem que conversar com o teu médico pra ver se tu tem indicação ou não de tratar. Hoje em dia, a gente não trata todo mundo, tá? A gente... E provavelmente, acho que no futuro, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai ver qual é a cepa, vai fazer um estudo genético e vai ver qual é a cepa do Helicobacter daquele paciente, para ver se é uma cepa mais agressiva ou não. E provavelmente, se for uma cepa que não é agressiva, a gente vai deixar o Helicobacter ali, tá? Até para os infectos não surtarem, tá dando antibiótico para metade da população brasileira, né? E então, assim, depois tu faz o diagnóstico, conversa com o médico, vê se tu tem indicação de tratar ou não. Tem pessoas que não têm indicação de tratar atualmente, tá? Tem pessoas que não têm indicação de tratar. E claro, e depois, assim, que tu faz o tratamento, tem que ver se ficou algum tipo de consequência desse Helicobacter. Se tu ficou com atrofia, se tu ficou com metaplasia, se ficou alguma coisa que tu vai continuar tendo que fazer segmento ou não. Porque às vezes também regride. Tu tratou o Helicobacter pylori, a atrofia regride, tu não precisa ficar fazendo segmento. Então, mas eu acho que isso que é importante, que em algumas pessoas, né, que talvez seja 10 a 20% da população, o Helicobacter realmente causa alterações que a gente tem que ficar de olho, e então a gente vai ter 80% das pessoas que a gente não precisa ficar fazendo segmento, esse tipo de coisa, né? Não precisa fazer acompanhamento, né? Quer dar uma mensagem final? É isso, Ela. Se tiver sintoma, né, não deixe de procurar o seu médico. Isso Eu aí, penso boa. sempre nisso, né? Que a gente deve sim ser avaliado, não menospreze o seu sintoma. Começa a ter sintoma muito recorrente, procure o médico, e aí ele
confia, né? O médico que você confia. Acho que isso é sempre importante, né? E que as coisas que ele fale para ti façam sentido e segue as orientações e segue a vida, né? Segue a vida. Ele sempre lembrando disso, assim, de nós estarmos fazendo a nossa parte também, né, Candice? Isso aí. Isso é algo importante, não terceirizar para os outros, para a farmácia, enfim, a minha saúde, né? Tem coisas que, ok, como hoje nós falamos, né? Hoje a gente falou muito do tratamento medicamentoso e o objetivo desse podcast é justamente trazer esse equilíbrio. A farmácia, ela é muito importante, mas o que eu também posso estar fazendo, além da farmácia? Então tá, pessoal. Me sigam nas redes sociais. Eu tô como candicecrumel.gastro. E eu, Estela Marini Gastro. Então tá, até a próxima. E qualquer coisa, nos mandem mensagem no direct, certo? Isso aí, pode nos mandar sugestões de temas que vocês gostariam que nós conversássemos. E uma ótima semana. Para todo mundo. De frio. De frio. Tchauzinho. Tchau, tchau.